Boa noite, que Deus abençoe, continue a nos abençoar no culto desse dia, dessa noite, em razão agora da sua palavra, que será lida, ministrada e que fale profundamente aos nossos corações. Convido a todos que abram a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 42, fala sobre o personagem Jacó, um homem de Deus, cheio de defeitos, mas um servo do Senhor. Gênesis, capítulo 42, nós leremos o verso 36, 37 e 38. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Entrega-mo, e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Santo Deus, fala conosco agora por meio da palavra que foi lida e que seja de fato a palavra do Senhor às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, de fato, hoje ainda Dia dos Pais, eu sei que os pais aqui já receberam muitas homenagens, muitos parabéns, espero que também presentes, porque é bom receber presente também. Se você, filho, não presenteou o seu pai, faça isso ainda hoje, dá um abraço, coloca R$10 no bolso dele, que já é uma grande coisa, Queridos, Dia dos Pais, ser pai, a paternidade sem dúvida mudou a minha vida. Não sei se aconteceu mesmo com você que é pai, mas quando eu recebi a notícia de que seria pai, eu lembro como foi. A minha esposa até me cobrou: Ricardo, parece que você não está feliz. E eu estava muito feliz, mas ao mesmo tempo com os olhos arregalados, pensando: e agora? Não é? Como será a minha vida a partir de agora? Há um sentimento, há uma seriedade muito grande que invade os nossos corações, homens, quando recebemos a notícia de que a partir daquele momento teremos a responsabilidade de cuidar de alguém de uma forma muito mais intensa, muito especial. Já temos a responsabilidade de cuidar das nossas esposas, mas de um filho, sem dúvida nenhuma, isso nos chama muito a atenção, e cuidar então destes é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Os desafios da paternidade nos dias de hoje, sempre houve desafio, Desafio, ser pai sempre foi desafiador. Os personagens bíblicos passaram por grandes desafios, alguns vão mudando ao longo do tempo, os desafios atuais são imensos também, não é? É a necessidade que temos de proteger os nossos filhos da violência, no mundo cada vez mais violento. Eu sou da época que eu brincava na rua, não é? Eu brincava na rua, lá em Pinhais, eu tirei muito tampão do dedão. Já tirou tampão do dedão? Jogava futebol na rua, descalço, topava o dedo no asfalto, ia para casa chorando: mãe, meu dedo. Mas passava um tempo na rua. Hoje em dia, talvez no interior, mas nas grandes cidades, hoje Pinhais já é uma grande cidade, onde eu brincava a rua, hoje é a rua da prefeitura. Então não há mais essa oportunidade, ou há menos oportunidades de ficar à rua, porque é muito perigoso. É o desafio da educação, é o desafio de cuidar com as amizades, também sempre houve, mas talvez hoje muito mais, com quem os nossos filhos convivem. Isso sem dúvida nenhuma influencia demais no comportamento deles, nas escolhas deles. Então ser pai de fato é desafiador. Espera-se de nós, Espera-se de você, pai, a sua esposa, os seus parentes, os seus filhos também esperam de você que você seja amoroso, que você seja provedor, que você seja protetor. E não importa o quão especial e o quão bem-sucedido você seja nessa missão, não tem jeito, o seu filho ainda olhará para você e dirá:
não é como a mamãe, não é? Mas mesmo assim você permanece, você continua. Esses dias o Danielzinho, ele tem um apego muito grande à mãe dele, e ele disse assim: olha, pai, eu vou fazer uma pergunta para a mãe, não é porque eu acho que o senhor não sabe, mas é porque acho que a mãe sabe mais, né? Fiquei olhando para ele com uma raiva, né? Sentimento ruim, mas é isso, é essa sinergia familiar, esses papéis são incríveis, e de fato, nós, pais, temos esse desafio, e não importa também o quão bem-sucedidos nós sejamos, nós sempre falharemos, porque o nosso referencial, a régua é muito alta, a nossa régua é Deus, a nossa missão como pai é tentar reproduzir a vida dos nossos filhos como Deus é com os seus filhos. Não é? O nosso desafio sempre será como pai, independente da idade que o seu filho tem, porque essa relação permanece até quando Deus o levar, é tentar imitar a Deus na sua relação com os seus filhos, que somos nós. Bom, e a partir dessa premissa então, já que somos imperfeitos, precisamos também aprender com pessoas imperfeitas, não é? Deus, Ele nos capacita, como capacitou grandes servos da palavra do Senhor, a externarmos qualidades, mesmo falhando. Jacó foi um homem assim. Nós conhecemos Jacó por muitas situações, né? Jacó brigou com Deus. Jacó, já no início, lá ainda no ventre da sua mãe, briga com o seu irmão Esaú, puxa o calcanhar do seu irmão na hora do nascimento. Jacó passou por tragédias muito grandes na sua vida, nós vamos tratar à frente, como o mau comportamento dos seus filhos, a sua filha foi estuprada, Diná. Jacó passou por muitos momentos, um momento muito importante da vida de Jacó também foi quando ele, em um sonho, vê uma escada onde anjos subiam e desciam. Aquilo representou muito na vida espiritual dele, trazendo a ele a segurança de que Deus estava com ele. A partir daquele momento, então, ele abençoou o lugar onde ele estava, e para lá ele volta em uma outra situação. Mas, sem dúvida, o episódio que mais nos faz recordar de Jacó é quando ele rouba a primogenitura do seu irmão por meio de um prato de lentilha. Isso mostra, portanto, que ele era, assim, apesar de muitas virtudes, um homem imperfeito, um homem com defeitos. Como eu, pai, você, pai, eu, homem, você, homem, como você, mulher, também tem muitos defeitos. E mesmo com tantos defeitos, espero eu que todos eles rendidos aos pés de Cristo, colocados em arrependimento, querendo mudar, mas a realidade é essa, temos uma carne que insiste em nos empurrar para o oposto do lado de Deus. Mesmo assim, nós temos virtudes e temos qualidades, e precisamos buscá-las na aplicação da educação dos nossos filhos. Então, é a partir disso, desse homem chamado Jacó, que nós aprenderemos um pouco dos desafios comuns da paternidade e que precisam ser manifestados por nós, essas virtudes, então, manifestadas por nós. A primeira lição que Jacó nos dá nessa perspectiva do desafio da paternidade é o desafio da proteção. No capítulo 42, que é o texto que nós lemos, nós vemos aqui um episódio bem interessante, que também passa pela vida de um grande outro homem de Deus, que é José. Quando esse filho de Jacó era pai, lembre você da genealogia de Jacó, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó gera José. Então esses patriarcas, todos eles no livro de Gênesis, tiveram um papel importantíssimo na construção da grande nação, aquela que Deus promete a Abraão, ou seja, a partir dele uma grande nação existiria, e os filhos de Abraão, então, são os continuadores dessa promessa, e essa grande nação, ela passa também por Jacó. E em um dado momento, José, dentro de uma história que nós conhecemos, ele havia sido vendido por seus irmãos, os irmãos dele avisam o seu pai de que ele estava morto, criam uma situação em que o seu pai passa a acreditar, já por uma cegueira que seu pai tinha, entregam um tecido para o seu pai, e o seu pai acredita que ele havia sido morto por feras, mas ele havia sido vendido então, e ele vai para o Egito. E lá no Egito, ele se torna governador do Egito.
e ele, governador do Egito, administra as riquezas de Faraó, e num dado momento, buscando alimento, os seus irmãos vão ao Egito, e lá tem um encontro com José. O fato é que José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. E ele então pede, nessa situação criada, que os seus irmãos tragam o seu irmão mais novo, que ali não estava, que era Benjamim. Eles deveriam então ir até a presença de Jacó, buscar o seu irmão mais novo. E é nesse momento, quando Jacó recebe a notícia de que deveria entregar Benjamim para ir ao Egito, que Jacó diz: de jeito nenhum, ninguém tira o meu filho do meu lado. Jacó, num instinto paterno, diz: já perdi o meu amado, já perdi José, não perderei Benjamim, ninguém tira ele daqui. O primeiro desafio da vida desse homem foi o de proteger os seus filhos. Nós vemos que Jacó tinha esse sentimento. Jacó chorava muito pelos seus filhos. Jacó era uma pessoa muito amorosa, apesar de todos os seus defeitos. Ele trabalha 14 anos para ter a oportunidade de casar com Raquel. Ele é enganado por Labão, seu sogro, que faz com que ele trabalhe por Lia. Ele trabalha mais 7 anos, e por 14 anos ele trabalha para ficar com a pessoa que ele amava. Jacó tinha esse sentimento para com os seus familiares, especialmente aqui em razão de Benjamim, porque através de Benjamim, no parto de Benjamim, a mulher a que ele amava acaba falecendo, e ele tem o seu filho então nos seus braços. Ninguém tira ele daqui. Jacó já não era moço, Jacó já tinha aqui cerca de 77 anos quando foge de Esaú. Aqui ele já estava com cerca de 90 anos, quando 121 anos, quando ele vive esse momento. Ele já era muito idoso, muito velho. O seu filho aqui, José, com cerca de 30 anos, governador do Egito, mas ele se apega aos seus filhos e fala: ninguém tira ele daqui. Esse é o desafio que todo pai tem, que é o desafio da proteção, o desafio de proteger os seus. Proteger, como eu disse, de tantas janelas que se abrem, tentando roubar o coração dos nossos filhos. Eu não tenho o controle completo, absoluto da vida do Daniel, não tenho da vida da Rebeca. Eles são submetidos constantemente a informações que por vezes me fogem do controle. Eu não consigo segurar, eu não consigo controlar tudo que os professores dos meus filhos falam a eles. Há informações que chegam ao ouvido dos meus filhos que eu não consigo segurar. Gostaria, recentemente recebi uma mãe que diz: eu queria que meu filho fosse criado em uma bolha, por isso eu coloquei os meus filhos nesse colégio. Eu achei estranho no início, porque normalmente nós falamos: não queremos uma bolha, mas ela queria a bolha. Eu falei: mãe, infelizmente eu não consigo garantir essa bolha, mesmo em uma escola cristã. O mundo, ele jaz no maligno, os dardos do inimigo, as flechas de Satanás vão em direção aos nossos filhos. E nós, como pais, se somos pais de verdade, temos esse sentimento: Deus, guarda os meus filhos, protege-os, porque nesse caminho muitos desafios virão. O texto fala essencialmente disso: se algo lhe acontecer no caminho, vocês levarão meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. O fato é que muitas coisas podem acontecer nesse caminho. Ainda nesse sentimento de proteção dos seus filhos, quando Jacó, no capítulo 32, ele, antes de encontrar o seu irmão Esaú, lembremos desse episódio, que fugiam, eles haviam se separado anos antes. Jacó, temendo por sua vida dos seus filhos, ele prepara uma estratégia. Ele separa, ele divide as suas famílias, dá presente a esses, tentando assim, caso o seu irmão fosse em direção a ele, a sua família, pelo menos alguns fossem preservados. Essa era a estratégia de Jacó. Vamos dividir aqui, para que se algo acontecer, pelo menos alguém seja salvo. E nós assim vivemos constantemente, bolando estratégias para que os nossos filhos sejam protegidos. Nós quebramos a cabeça para proteger os nossos filhos. Bom, eu quero, já disse, te dar uma notícia um pouco ruim: nós não conseguimos. Porque a única pessoa, e é uma pessoa de fato, capaz de proteger os nossos filhos, por mais que bolemos dezenas de estratégias, é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus.
Os nossos filhos precisam estar entregues às mãos de Deus, para que quando eles saírem da nossa casa, quando eles saírem do nosso lar, eles estejam na companhia de Deus, que esse sim é capaz de protegê-lo. Eu quero lhe dizer uma coisa: ninguém perde o seu filho na rua, ninguém perde o seu filho para um celular, ninguém perde o seu filho em uma festa. Nós perdemos os nossos filhos dentro de casa. Nós começamos a perder os nossos filhos quando um pai e uma mãe deixam de conversar com eles, deixam de instruí-los, deixam de orientá-los, deixam de ser exemplo. É ali que a gente começa a perder os nossos filhos. Portanto, quer proteger o seu filho, 2 dicas infalíveis. Quer dizer, infalíveis, talvez não, mas muito boas. Ore muito pelo seu filho. Ore muito por ele. E seja exemplo. Que o seu filho queira ser como você. Ore muito pelo seu filho, peça a Deus, ajoelhe aos pés da cama do seu filho, peça a Deus que proteja os seus filhos, e eu tenho certeza de que Deus ouvirá as suas orações. Esse é o desafio da proteção. A boa notícia, a má notícia é que eles, sim, estão sujeitos às diferentes situações, às vicissitudes da vida. A boa notícia é que há um Deus capaz de protegê-los. Se o Senhor, esse texto é sobejamente conhecido, mas é a palavra de Deus a nós essa noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse texto está dizendo o seguinte para você: você está trabalhando em vão. Toda a segurança financeira que você projeta aos seus filhos, toda a segurança emocional que você projeta aos seus filhos, como forma de proteger a sua casa, não vale nada se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor ali não estiver. Essa é a palavra do Senhor para nós. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A oração e o exemplo. O segundo desafio enfrentado por Jacó, e que é um desafio enfrentado por todos nós, e aqui eu falo não só aos pais, às mães, é o desafio da formação. Queremos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar os nossos filhos. Veja que Jacó, ele passa cerca de 20, depois que ele foge de Esaú, ele passa cerca de 20 anos em uma região chamada de Padã, uma região com muita idolatria, uma região muito difícil de manter-se com uma fé vigorosa, uma fé que não se miscigenasse com aquele povo extremamente idólatra. E ele vive, como eu falei, muitos desafios. Os seus filhos cometem um assassinato tentando vingar a virgindade ou a pureza da sua irmã Diná. Então ele tem uma filha estuprada, ele tem filhos assassinos, ele vive momentos muito difíceis num contexto familiar, até que Deus chama Jacó, entendendo aquela situação complicada que ele vivia pessoalmente, com a sua família, e fala assim: Jacó, volte para Betel. É como se fosse um recomeço. Jacó, você precisa se reconectar comigo, você precisa voltar à minha presença. E diante desse momento, desse chamado de Deus, ele diz o seguinte: livrem-se, ele diz à sua família, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, vamos subir a Betel, onde construirei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele olha para a sua família, ele estava preocupado com a saúde espiritual da sua família. Jacó tinha uma missão: ensinar os seus filhos. Mesmo em meio àquele caos, as diferenças de personalidades dos seus filhos, mesmo em meio a um contexto extremamente idólatra, mesmo em meio à rebeldia de alguns dos seus filhos, mesmo em meio a situações inevitáveis de morte dentro da sua família, ele tinha uma missão, que era educar bem os seus filhos. Ele queria que os seus filhos se livrassem de tudo o que os afastava de Deus. Jacó sempre soube que possui a responsabilidade de conduzi-los a Deus. Esse é o desafio da educação. E nesse desafio, eu pergunto a você: como você tem se saído? Educar os seus filhos à luz do que Deus pressupõe como uma boa educação não são só bons conselhos à luz de bons livros,
São bons conselhos à luz de um livro, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre muitas coisas. É muito triste ver pais extraordinários que não conduziram os seus filhos dentro dos conhecimentos que possuíam. É nossa obrigação passar para os nossos filhos aquilo que nós sabemos, dentro das áreas que dominamos. Mas é também extremamente importante que nós passemos aos nossos filhos o conhecimento que possuímos da palavra de Deus. Isso é boa educação. Para isso precisa conhecer a palavra de Deus. O que você hoje, pai, mãe, conhece da palavra de Deus e como você comunica isso aos seus filhos? Os puritanos, no século XVII, tinham uma maneira muito interessante de lidar com a educação cristã das crianças da igreja. Quando as crianças da igreja não se comportavam adequadamente na fé, na conduta cristã, eles não disciplinavam as crianças, eles disciplinavam os pais. Eles entendiam que os pais haviam falhado. Se essa moda pega, não é? Essa frase ela é interessante, porque quando você olha para a criança, e você assim, eu preciso conhecer os pais dessa criança. Depois que você conhece os pais, você diz, agora eu entendo essas crianças. Agora eu consigo entender por que ela se comporta dessa forma. Um pai afetado, um pai relapso, um pai preguiçoso, não vai formar um filho trabalhador, um filho que encara a vida, os desafios da vida. Eu conversava muito com o Fábio esses dias. O Fábio falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu me preocupo com o meu filho, com as crianças, porque eles não estão passando pelas dificuldades que eles precisam passar. O que me formou como homem, o que te formou como homem, muito, foram as dificuldades que nós passamos. Lembre você como era difícil ter um brinquedo, não é? Era difícil ter um brinquedo. A gente queria alguma coisa, ficava o ano inteiro esperando. Eu tinha um tênis para ir para a escola, um tênis para ir para a igreja. Quer dizer, nem igreja eu ia à época, mas eu tinha um tênis para sair, né, para a festa. E às vezes eu não obedecia, usava o da festa na escola, e aí faltava tênis. Lembra quando você ganhava uma chuteira? Eu lembro da chuteira que eu ganhei, eu lembro disso, a primeira chuteira que eu dormi com ela por noites e noites. Eu dormia de chuteira de trava, porque era uma alegria ganhar um presente. As coisas eram mais difíceis, e por isso nós dávamos mais valor. A primeira vez que eu fui buscar um emprego, eu lembro até hoje disso, da emoção que era para mim ir buscar um emprego. Eu não conhecia ninguém, eu precisava me mostrar competente, com todos os meus traumas, eu não tinha uma camisa, eu estou rindo, mas é de vergonha da roupa que eu fui. Mas fui. Era difícil, você tinha que batalhar. Eu tive muitas portas abertas por pessoas na minha vida, mas eu vou lhe dizer, as primeiras portas que eu tive que abrir sozinho foram as mais difíceis. Aquelas portas que você teve que abrir sozinho. Elas moldaram o meu caráter. E você hoje, como pai, precisa ensinar isso aos seus filhos. Que a vida não é fácil, como parece ser, dentro de um contexto que hoje você, a duras penas, conseguiu, louvado seja Deus, por toda a estrutura que você tem. Mas precisamos mostrar para os nossos filhos, que eles vão precisar encarar sozinhos muitos desafios, e que o pai não estará do lado. O caos é tão grande nessa área, nessa situação, que eu já recebi candidatos a vagas de estágio que vieram acompanhados dos seus pais, e os pais queriam entrar na entrevista. Eu já desliguei uma pessoa, e o pai dela veio tirar satisfação, porque é que eu tinha desligado. Você veja que há uma esquizofrenia nas relações, nós precisamos encarar a realidade da vida. E essa educação, portanto, nós precisamos dar para os nossos filhos. Tem um grupo, é um grupo que eu gosto muito de ouvir, é uma dupla chamada Arraiz. Já viram os irmãos Arraiz? É um grupo crente, uma dupla crente. Eles têm uma música muito grande chamada Herança, eu escuto muito essa música. Eles falam da herança, pobres, a herança que o pai deles deixou para eles. O trecho da música diz assim, eles falando do pai. Ele acorda quando ainda está escuro,
e apalpa a parede até chegar no quarto que ele mesmo consagrou, sozinho, em oração, ao construir o seu lar. Quebrantado, ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro da sua família. Esta é a herança que nos deixou. É incrível isso, não? A herança deixada foi a lembrança desse homem que acordava de madrugada, palpava a parede, e até aquele quarto que ele consagrou para ali orar. E a oração dele: Deus, eu troco a minha vida pela salvação de todos os meus familiares. Esses homens agora, esses dois, com certeza carregam em si essa lembrança que os deixa mais fortes como aprendizado e ensino para os desafios que a vida trará. Ensina o seu filho enquanto caminha. Ensine o seu filho na palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ainda for velho, não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim: guarda sempre no coração todas as leis que eu estou dando hoje, e não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Fale dessas leis, tanto em casa como no caminho, seja de manhã, seja de noite. Deus espera isso de nós, que nós continuemos a ensinar os nossos filhos, independente da idade deles. E filhos, independente da idade de vocês, continuem respeitando e ouvindo os ensinamentos dos seus pais. Mesmo que os seus pais não sejam crentes. Eu vi um testemunho esses dias que me chamou a atenção. Era uma pergunta que sempre me fizeram. Eu acho que eu nunca dei uma resposta tão boa quanto essa que eu ouvi. De um pai que não era crente, tinha um filho muito crente. Já viu isso acontecer? Às vezes a pessoa se converte, precisa honrar o seu pai, mas o seu pai não é crente. E essa pessoa que se converteu, esse jovem, queria ir para o seminário. E o seu pai não queria que ele fosse. Qual é o primeiro conselho que você dá? Veja, você está querendo uma coisa boa, uma coisa justa. Seu pai não é crente, não vai entender essas coisas. Vá para o seminário e ore pela vida do seu pai, pela conversão dele. Esse é um conselho comum, né? E aquele pastor, né, falando dessa história, disse que aquele jovem diz assim: pai, ok, eu vou honrar o Senhor, eu não vou para o seminário. Enquanto o Senhor não abençoar a minha vida, eu não vou. E esse jovem passou a orar insistentemente para que Deus tocasse o coração do seu pai. Até que um dia o seu pai falou: filho, Deus tocou meu coração, pode ir. E ele então foi com a bênção do seu pai. Olha que interessante. Honrar o seu pai, a posição do seu pai. Nós não honramos o nosso pai porque ele merece ser honrado. Porque por vezes, talvez ele não mereça. Há uma posição aqui, há uma fala maldita lá. Nós honramos os nossos pais pela posição que eles ocupam. Nós honramos os nossos pais, não porque eles merecem ser honrados simplesmente, mas é pela posição que eles ocupam. Eles são o nosso pai, ou ele é o nosso pai. E é isso. Que Deus nos dê a graça, a bênção de como filhos continuar honrando aqueles que Ele colocou sobre as nossas vidas, e dê a graça ainda maior aos pais aqui presentes, aos pais cristãos desse mundo, de serem bons pais, que tragam bons ensinos aos seus filhos, a começar por você. Bom, há um outro desafio muito grande, que é o desafio da emancipação. No verso 49, ou na verdade no capítulo 49, nós vemos um momento muito especial da vida de Jacó. Jacó já muito velho, ele chama os seus filhos, e ele sabe que ele vai partir, ele não é para sempre, ele vai faltar. Ele começa então a dizer um por um dos seus filhos, o que é que ele esperava, o que é que ele entregava. Ele profetiza sobre a vida dos seus filhos, entendendo que a partir dali então, os seus filhos viveriam sozinhos. Agora era tudo entre Deus e os seus filhos. Ele faltaria muito em breve. Ele diz, por exemplo: Rúben, você é o meu primogênito, impetuoso como as águas, você não será o mais excelente. Olha o que diz.
ele fala a verdade para o seu filho: filho, eu tenho que lhe dizer, você não será o mais excelente. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. E ele vai proferir coisas às vezes difíceis de ouvir, mas ele fala um por um o que é que ele achava e esperava sobre a vida de cada um deles. Ele distribui a herança a cada um. Em breve seus filhos não contarão mais com eles, e eu digo isso a você também, em breve os seus filhos não contarão mais com você. Por mais que você lute, por mais que você tente, vai chegar um momento, você filho que já vive isso, seu pai não está mais aqui. Ou você que ainda não vive, filho, talvez um dia, ou certamente um dia, o seu pai também faltará aqui, ele não estará. Esse é um desafio muito grande, porque nós tememos, talvez, o que é que vai acontecer quando eu não estiver aqui. Alguns filhos dependem muito ainda dos seus pais, financeiramente, emocionalmente, e nós queremos, eu quero, um desejo que eu tenho, evidentemente justo, de deixar aos meus filhos uma boa estrutura, para que eles tenham boas condições de continuar a vida, aquilo que talvez eu não tenha recebido, ou talvez aquilo que você tenha recebido, enfim, há dentro de cada história um desejo de deixá-la melhor do que nós recebemos daqueles que vieram, ou igual ou melhor também da boa história que já foi deixada para nós. Mas nós queremos sim que os nossos filhos tenham um pano de fundo bom para que continuem a viver bem. Bom, por melhor que nós deixemos esse contexto, essa situação, um dia eles terão que dar conta a Deus sozinhos, já fazem isso, evidente, mas terão que continuar sozinhos a sua jornada, a sua caminhada. E por melhor, por mais que nós tentemos trazer segurança ao futuro dos nossos filhos, nós ainda não controlaremos o dia de amanhã. O desafio da emancipação. Que Deus nos ajude em oração, para que os nossos filhos tenham a capacidade de, quando nós aqui não estivermos mais, que eles continuem sendo servos do Senhor, que eles continuem tendo sustento, que eles continuem caminhando ao lado de Cristo, que eles continuem tendo uma família unida, uma família próxima, que Ele restaure relacionamentos, Deus restaure relacionamentos, para que essa família permaneça e fique cada dia mais firme ao lado do Senhor. Os nossos filhos são como flechas, diz a palavra, e flechas precisam ser lançadas. Esse desafio da emancipação passa por muitas situações, às vezes inclusive aquela em que o pai não quer que o filho se emancipe. Quando faço casamentos, tenho a oportunidade de fazer, eu digo que o maior desafio não é quando a palavra de Deus diz no próprio livro de Gênesis, no capítulo 2, que o homem e a mulher devem deixar pai e mãe e tornar-se uma só carne com o seu cônjuge. O verbo mais citado normalmente é o tornar-se. Mas eu acredito que o mais difícil é o deixar. Deixar pai e mãe, de ambos os lados. Nesse desafio da emancipação, é muito difícil deixar as heranças que nós tivemos, aquelas ruins que precisam ser deixadas por vezes, para que nós de fato nos tornemos com o nosso cônjuge uma só carne, porque atrapalha, pode atrapalhar, quando a gente não corta o laço, aquele laço que talvez nos carregue a experiências negativas que nós tivemos no nosso lar, a relacionamentos conturbados entre pai e mãe, que nós vimos e vivemos tantas vezes, e que a gente carrega para o novo lar. É difícil deixar tudo isso para trás, para de fato então viver e tornar-se uma só carne. Mas é difícil do outro lado também, quando o pai e a mãe não deixam, não querem que esse tornar-se aconteça de fato, né? Fica sempre puxando o filho e a filha para dentro de casa e esquecem que ali de fato existe um novo núcleo familiar e que precisa ser respeitado. Esse desafio da emancipação, ele é muito difícil também, quando os nossos filhos querem emancipar-se antes do tempo. Lembre você do filho pródigo, Lucas capítulo 15, quando então o filho pede ao pai a parte da sua herança e diz: não quero mais viver com você. O mais difícil ali, sem dúvida nenhuma, eu tenho a certeza que não foi o dinheiro, não foi a parte da herança, foi o fato daquele filho ter olhado para o pai e dito: pai, eu administro melhor do que o Senhor, me dá aqui a parte que me cabe, que eu vou desfrutar de tudo isso.
Esse emancipa-se de forma equivocada e sofre muito com isso. Imagina o coração desse pai que vê o filho rumar para caminhos difíceis, mas ele espera, ele aguarda, ele ora, ele busca por aquele filho, até que ele retorna, e eles têm o privilégio de desfrutar dessa reconciliação, que simplifica, ou na verdade exemplifica muito bem o nosso relacionamento com Deus, ou de alguns que um dia se desgarraram, mas que têm a oportunidade de retornar e de voltar. Bom, eu quero lhe dar uma boa notícia também. Independente das situações, independente de quando você faltará, de quando aqui você não estiver, Deus cuidará da sua família. Tira do seu coração o peso de achar que você vai resolver a vida do seu filho, da sua filha, quando aqui não estiver. Meu querido, Deus não deixará faltar aos descendentes daqueles que são fiéis todo o sustento necessário para que eles continuem vivendo bem. Isso não sou eu que digo. Salmo 37, verso 25, 26 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando que nunca viu o justo desamparado e nem a descendência do justo. Ou seja, quer garantir o sustento do seu filho, continue justo, continue fiel, continue apegado a Deus, continue vivendo uma vida reta, e a palavra de Deus lhe garante, Deus continuará sustentando a sua descendência. Isso é maravilhoso. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, a sua descendência será abençoada. Isaías capítulo 44, verso 13 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre toda a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. É isso que Deus faz. Deus promete que abençoará os filhos dos filhos daqueles que se manterem justos e fiéis. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. O dinheiro que você deixa, os bens que você deixa, não se comparam ao maior investimento que a palavra de Deus diz que você pode fazer, que é se manter justo, que é se manter fiel. E isso sim garantirá o sustento dos seus filhos para quando aqui você não mais estiver. É a herança que a gente pode deixar. Amados, tudo isso, por fim, tudo isso, todos esses desafios, né, que Jacó passa, porque são exemplos tirados aqui da dinâmica de Jacó com os seus filhos, quando ele quer ensiná-los, os seus filhos, mesmo diante dos defeitos que ele possuía, ele queria ensinar os seus filhos a viver uma vida reta. Quando ele não quer largar a mão de Benjamim, ele quer proteger o seu filho. Quando ele reúne os seus, querendo dizer, olha, a partir de agora eu não estarei mais com vocês, então sigo a vida de vocês desse jeito. Todas essas premissas, elas podem ser aplicadas também à forma como Deus nos trata, como filhos. Deus nos garante proteção, Deus Pai lhe protege, Deus lhe garante sustento, ensino, aprendizado, Ele ensina você a como viver, Ele não lhe deixa sozinho, é Ele que lhe aconselha nos seus momentos de crise, de o que é que eu faço agora, que caminho eu tomo. Quantos aqui já não passaram por isso, na vida profissional, na vida de estudante? Que caminho eu tomo, Senhor? Que oportunidade eu sigo, eu aceito, eu preciso de uma orientação. É Ele quem lhe dá, é Ele quem lhe ensina. E é Ele também que nos garante a herança que nós deixaremos aos nossos filhos, que é a de uma vida justa, uma vida reta. Até aquilo que Ele nos pede, Ele nos dá. Até a santidade que Ele pede de nós, é por meio do Espírito que Ele nos deu, que habita em nós, que nós alcançaremos. Em nome de Jesus. Que Ele nos ajude. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá da paternidade, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ajuda nesses desafios. Cuida dos nossos filhos, Pai. Protege os nossos filhos. De fato, nós não alcançamos os nossos filhos em todos os contextos, situações que eles vivem, mas o Senhor ali está. Coloca os seus anjos, Deus, ao redor de cada um deles. Ajuda-os, Deus, a se posicionarem ao lado do Senhor quando forem desafiados e confrontados. Dá a eles, cada um deles, ousadia, Pai. Deus querido,
tranquiliza o nosso coração, e que o sustento vem do Senhor. De fato, nós não sabemos, Deus, como será quando faltarmos, mas precisamos e podemos ter a certeza de que o Senhor continuará sustentando cada um deles, porque o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência será desamparada, como diz a tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos contar contigo. Obrigado porque o Senhor é esse Pai que nos auxilia e nos ajuda em tudo e sempre. Em nome de Jesus. Amém.